Temos a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus nessa manhã. E eu creio muito que existem duas formas de nós recebermos esse momento e participarmos juntos desse momento. Um acreditando que estamos de forma passiva, ouvindo algo que não nos atinge. E outra forma é entendermos que estamos aqui como corpo de Cristo e que esse Cristo age em nosso meio, através de mim, mas em vocês, em nós, transformando ativamente o nosso coração, assim como o Senhor Jesus diz que o Espírito Santo nos lembraria das suas verdades, nos lembraria das coisas que Ele ensinou, e por isso acredito muito que nessa manhã estamos todos aqui juntos para meditarmos na Palavra de Deus. Então peço que você aproveite essa oportunidade de ouvir a voz do Espírito no seu coração. Estava essa semana ouvindo uma entrevista do dono da Polishop, o João Apolinário, e ele foi perguntado quais dicas ele daria para alguém que está iniciando na vida empresarial. E ele falou que daria duas dicas muito preciosas que ele demorou muito a aprender. A primeira é erre rápido. Erre rápido. Não se demore no seu erro. O problema não é quando erramos, o problema é quando o erro persiste. O problema é quando demoramos a entender o erro. O problema é quando fingimos ou ignoramos que erramos e persistirmos no caminho errado. É isso que quebra um empresário e é isso também que faz a nossa vida ter resultados ruins. E a segunda dica, o segundo ensinamento que ele aprendeu é cometa erros novos. Então, o primeiro é erre rápido. Perceba o seu erro rapidamente e conserte a rota. Não insista, não persista no caminho do erro. Não perdure no caminho do erro. E de uma outra forma cometa erros novos, ou seja, esses erros rápidos que você cometeu e logo aprendeu, não podem ou não devem fazer parte da sua rota novamente. Você cometerá novos erros, você tropeçará em novas pedras, mas estará atento para as pedras que já te fizeram cair. Então, eu queria meditar nessa manhã sobre como fazermos isso na vida cristã. Como podermos ter a sabedoria, algumas marcas e alguns elementos que são importantes para a nossa vida, para que a gente não caia nos mesmos erros. E eu vejo isso na vida de Pedro. Se a gente for pensar o final do ministério de Jesus, desde a sua paixão, ali os preparativos para a sua paixão e a sua ressurreição, não foram muito bons para Pedro. Pedro começa antes mesmo da cena da negação, quando Jesus está conversando com os discípulos, Pedro já começa mal aquele momento. Pedro não digere muito bem a revelação de que o Cristo morreria. E após dizer que Cristo é o Filho do Deus vivo, Pedro vira para Jesus e fala: de forma nenhuma você morrerá. E Jesus responde a Pedro: aparta-te de mim, Satanás. Pedro comete um erro, o primeiro erro da sua sequência. Quando nós continuamos a ler a sequência do Evangelho, nós vemos Pedro na cena da traição de Judas, naquela cena em que o Sinédrio chega com a guarda do Sinédrio. Pedro, que estava com uma espada, pega a sua espada e fere a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro comete o seu segundo erro, não conseguindo reagir àquele momento. E por fim, todos nós sabemos e meditamos na última cena de Jesus, antes do seu sacrifício na cruz, em que Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro comete esses 3 erros, mas como sabemos, assim que o Senhor Jesus ressurge, ele tem um encontro com Pedro e faz ali uma restauração da vida de Pedro. Quando Lucas começa a narrar a vida da igreja primitiva, ali no capítulo 1 de Atos, ele conta o seguinte, em Atos capítulo 1, a partir do verso 15. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: irmãos,
Era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo, por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém, e eles deram ao lugar o nome aramaico Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: estava escrito no livro de Salmos, que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco, durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João, até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. E eu queria, dessa fala de Pedro, tirar algumas aplicações importantes para a nossa vida. Os discípulos haviam passado por um momento muito traumático, muito difícil, da partida de Jesus, da morte, do seu julgamento, depois de sua ressurreição, da expectativa da sua presença ali, transcendente, algo inovador para o judeu. Alguém havia ressuscitado, estava no meio deles, aquele mestre estava no meio deles poderosamente, e aquele mestre fez uma promessa: olha só, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Vocês aguardem em Jerusalém a descida do Espírito Santo para que vocês possam fazer algo, para que vocês realmente cumpram esse propósito de serem as minhas testemunhas. Vocês ficarão aqui em Jerusalém reunidos, aguardando a descida do Espírito Santo. E aí, a gente pode pensar, eles tinham passado por momentos tão difíceis já, e eles estavam ali em oração, em um momento espiritual, em um momento talvez de comunhão, em um momento de grandes expectativas, de como seria a descida do Espírito Santo, de como o Senhor Jesus se revelaria mais uma vez a eles, que poder seria esse que eles seriam revestidos e que daria poder para testemunhar, poder para transformar vidas. E Pedro, já numa atitude diferente dos seus outros erros, mesmo no meio desse clima de expectativa, nesse clima espiritual, talvez nesse clima de só expectativa da graça de Deus, da presença de Deus, Pedro entende que ele precisa tocar num assunto muito difícil para os discípulos. Pedro, no meio dessa reunião de 120 pessoas que estavam aguardando Jesus, fala um nome: Judas. Fala um tema: traição. Fala do julgamento. O primeiro elemento que eu queria trazer para a nossa vida é ter, em meio a momentos de oração, em meio a momentos espirituais, continuarmos a ter a capacidade de resolver problemas. Irmãos, não viemos aqui transcender para alcançarmos uma alegria que só acontece dentro dessas quatro paredes, para tratarmos de temas que falamos dessas quatro paredes, e quando saímos da porta para fora, nós ficamos com saudades desses temas que aqui são tratados, dessas músicas que inspiram o nosso coração, dessas falas que inspiram o nosso coração, desses ensinamentos que são os princípios da nossa vida. Pedro entende, estamos em oração, mas ainda temos um tema a tratar. Estamos orando e aguardando o Espírito Santo de Deus descer. Estamos aqui, sim, reunidos, certo de que Ele cumprirá a sua promessa. Mas enquanto nós esperamos Ele, vamos tratar dos problemas que são difíceis para a gente. Vamos partir para essa missão, certos de que esse porém que está na nossa história, esse porém que faz parte do nosso grupo, foi tratado, foi reconciliado e foi traduzido aqui de uma forma que vai trazer ensinamentos benéficos para a nossa caminhada. Quantos de nós, irmãos, estamos aqui louvando o nome do Senhor e protelando resolver problemas que Ele, nesse momento, está incomodando nosso coração?
É bem certo que Jesus disse que se você tem algo contra o seu irmão, antes de apresentar a sua oferta no altar, ao invés de ir até o altar apresentar a sua oferta, você precisa resolver o problema com o seu irmão. Jesus não alterna ou não altera a ordem das coisas. Essa sabedoria que é espiritual, esse movimento de buscarmos a Deus, esse movimento de entendermos a vontade dEle, de entendermos quem Ele é, precisa nos levar a movimentos reais, concretos, para traduzirmos na nossa vida isso que aprendemos dEle. Se aprendemos que temos um Deus reconciliador e não reconciliamos na nossa vida, não aprendemos do Deus reconciliador, continuamos a cometer os mesmos erros. Se aprendemos de um Deus de paz e continuamos a insistir nas divisões e nas guerras, nós não aprendemos ainda de um Deus de paz. Se aprendemos de um Deus perdoador, galardoador, abençoador, e não traduzimos isso nos nossos relacionamentos, em que liberamos perdão, vivemos pela graça, abençoamos pessoas, como o Senhor Jesus nos ensina, oramos pelos nossos inimigos. As maiores transformações que nós podemos viver vêm de um tempo em que passamos a orar ao Senhor, passamos a entender as suas promessas, passamos a conhecer a sua pessoa, mas conseguimos traduzir isso no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Nós não fomos chamados a nos trancarmos nesse prédio aqui para vivermos a vida cristã, para sentirmos o espiritual, para transcendermos com Deus, e lá fora nós vivemos a vida real. Nós somos chamados a estarmos aqui em oração, em louvor ao nome de Jesus, sendo inspirado por canções, sendo inspirado por palavras, servindo ao Senhor juntos e entendendo que esse é um movimento que acontece lá fora também. Talvez você esteja aqui dentro, esteja aqui orando desde o início do culto, e você sabe que nesse período eleitoral você teve brigas difíceis, debates difíceis, pessoas que se afastaram, pessoas que você se afastou. Se Jesus não é um grande motivo, já não nos resta motivo para viver. Se Jesus não é um grande motivo, já não nos restará motivo para viver de forma diferente. Nós podemos ter vários motivos, e eu acho muito interessante a fala de Pedro. Pedro com a sua impulsividade anterior, Pedro com o seu ímpeto de justiça pessoal anterior, olha para esse tema tão difícil. E o comentário que ele faz sobre Judas é: Judas era um de nós. Judas teve parte nesse ministério com a gente. O comentário que é mais incisivo, que está entre parênteses na sua Bíblia, é um comentário de Lucas, o autor. Não está na fala de Pedro. O comentário sobre o que aconteceu com Judas é um adicional à fala de Pedro. De tanto que, quando se encerra esse comentário de Lucas, o próprio autor retoma a fala de Pedro, e Pedro continuou. Porque esse parênteses não fez parte dessa conversa, segundo a narrativa de Lucas. O que Pedro tem a falar de Judas é: ele fez parte desse ministério. Você tem tido calma para entender quantas pessoas fazem parte da sua vida? Passaram por erros, passaram por equívocos, talvez te marcaram profundamente de forma negativa. Fizeram parte da sua caminhada. Amizades de 20, 30 anos, famílias, filhos, que caminham juntos, que têm histórias, e que por um período tão curto, por momentos tão curtos, por palavras às vezes muito malditas, interrompem relacionamentos. Erre rápido e não cometa o mesmo erro. Você tem hoje a possibilidade, na presença desse Deus poderoso,
de iniciar, sim, uma retomada de relacionamentos, uma retomada de atitudes na sua vida que provocavam esses relacionamentos uma amizade tão gostosa e saudável. Você pode, sim, retomar na sua vida compreensões sobre Jesus que levam ele a ser o motivo de novas atitudes. Nós estamos sendo convencidos de que algumas atitudes com alguns sensos de justiça pessoal irão transformar o mundo. Era isso que Pedro tinha na mente dele antes. Seu senso de justiça de que aquele líder não poderia morrer, seu senso de justiça de que aqueles líderes do Sinédrio não poderiam prendê-lo, o seu senso de proteção pessoal em negar a Jesus, mesmo perante pessoas que não tinham nenhuma relevância social, nenhuma relevância diante daquele quadro que estava acontecendo, levou Pedro a cometer 3 erros. Mas a sua certeza de que as promessas de Deus se cumpririam, a sua certeza de que a restauração de Jesus tinha acontecido, faz ele olhar para a vida de Judas e falar assim, ele fez parte desse ministério. E olha que Judas nunca tinha sido um bom discípulo. Se a gente for olhar lá na história, o Evangelho de João diz que Judas retirava o dinheiro da sacola, os discípulos sabiam. Então Judas sempre foi aqui aquela pessoa difícil, aquele nome difícil. Mas o que Pedro tem a dizer sobre Judas é que ele fez parte daquele ministério. Então, ore aqui. Mas quando sair dessa porta, ou quando estiver aqui dentro, resolva problemas, encare assuntos difíceis, toque em temas importantes, não prolongue a dor, não prolongue o erro. Mas eu queria dizer uma segunda coisa também. Pedro tem uma capacidade de entender que aqueles fatos que se sucediam estavam sendo conduzidos por Deus, eram cumprimentos bíblicos. Há um costume aqui no livro de Atos, se você fizer uma leitura um pouco mais atenta, você vai perceber que boa parte dos textos do Antigo Testamento são citados e são interpretados de forma estritamente literal. Por exemplo, aqui Lucas faz a utilização de um salmo imprecatório para comentar sobre a vida de Judas. Mas o que é importante para nós aqui é entendermos que quando Pedro faz essa leitura, ele começa a dizer, era necessário que se cumprisse na vida de Judas aquilo que foi predito pelo Espírito Santo através do rei Davi. Essas coisas terríveis que marcaram a nossa vida, esse tema tão difícil, esse momento, essa interrupção desse relacionamento com Jesus de uma maneira tão dura, tão desgastante, tão angustiante, essa traição de alguém que caminhou com a gente, fez parte daquilo que Deus determinou na nossa história. Eu sempre falo uma coisa, falo muito em casa isso, que a gente não pode perder a noção de que a vida está acontecendo. De que nesse momento, você está aqui sentado, talvez você esteja pensando em várias coisas agora, talvez você esteja esperando o tempo passar para você sair daqui, talvez você esteja com a expectativa de algo que vai acontecer na tarde do domingo ou amanhã. Você já está prevendo o seu futuro, esperando o amanhã. Mas o grande fato sobre a vida humana é que nesse momento a vida está acontecendo. Você pode ter expectativa que o grande dia da sua vida vai ser amanhã. Inclusive tinha uma frase pichada no muro de Santa Teresa que dizia assim, se não fosse o amanhã, que dia agitado seria hoje? Se não fosse a minha expectativa do amanhã, como o meu dia limitado seria agitado? Como eu talvez correria para resolver alguns problemas que ficaram para trás? Como eu me angustiaria para encontrar pessoas que eu deixei de encontrar por temas tão simples, ou às vezes temas extremamente complexos, mas pessoas que são realmente caras para a minha vida? E a gente fica esperando o amanhã, como se hoje o cumprimento dos fatos, ou a sequência dos fatos, não fizesse parte da vida que está acontecendo. Hoje, as suas decisões, hoje, as suas palavras, as suas atitudes, as suas perspectivas estão definindo o futuro que você vai viver. Quando você passa por dias tristes, nós não estamos esperando a vontade de Deus acontecer, nós estamos vendo o cumprimento bíblico daquilo que Jesus falou, no mundo teremos aflições. Quando passamos por dias bons,
Nós estamos vendo o cumprimento daquilo que Jesus falou. Olha só, esses ensinamentos vos dou para que no mundo vocês tenham alegria, a vossa alegria seja completa. Quando nós estamos passando por momentos ruins, nós estamos olhando para a vida de José sendo vendido. Nós estamos lembrando da sua trajetória de dificuldades. Nós estamos olhando para a vida de Jó. Mas quando nós passamos por dias bons, nós lembramos da vitória de Davi sobre Golias. Nós lembramos da vitória de Jesus sobre a cruz. Nós estamos passando por momentos bons, momentos ruins, e esses dias estão formando a nossa trajetória de vida, mas a vida está acontecendo. Pedro está ali naquela reunião de oração, esperando algo acontecer, esperando vir o Espírito Santo de Deus, mas ele sabe, olha, esses dias, esses momentos fazem parte da nossa história e nós precisamos sentar aqui e falar de coisas práticas que vão marcar a nossa história. E nós precisamos começar de uma forma certa. Vamos resolver esse problema. Não vamos ignorar que há um fator aqui, há um tema difícil no nosso meio. Vamos encarar de frente, porque certamente esse Senhor Jesus que virá e que descerá, já nos deu certamente a sabedoria para resolver esses problemas. Não espere amanhã. Talvez você esteja um tempo sem falar com seu pai e sua mãe. Talvez você esteja um tempo sem falar com seu filho, com a sua filha, com o seu chefe. Talvez você se afastou sentimentalmente de pessoas, ou você se afastou sentimentalmente da igreja. Você tem um dom espiritual, você foi e é alguém relevante no reino de Deus e sofreu decepções tão difíceis na igreja e resolveu virar parte do banco. Eu queria te dizer, meu irmão, vamos falar sobre esses temas difíceis, vamos olhar isso à luz de Jesus Cristo, mas vamos encarar de frente porque a vida está acontecendo e Deus nos chamou a sermos bênção nesse tempo, a espalharmos a sua luz, a refletirmos o seu amor, a sermos a imagem do Filho de Deus. Se você não quer demorar nos seus erros e você não quer insistir nos mesmos erros, aprenda a orar e a receber desses momentos de oração a força e a sabedoria para resolver problemas. Aprenda a entender que hoje e cada dia da nossa vida, a vida está acontecendo. Eu, 2 domingos atrás, eu fiz um sepultamento de um bebê que morreu ao nascimento. E eu falei, que dia ruim. Que dia que não deveria existir. Como Jó fala, olha só, o dia do meu nascimento não deveria existir. Mas o fato é que ele existe. O fato é que nós estamos vivendo. E precisamos e podemos tirar desses momentos os mais diversos, os mais terríveis da vida, lições preciosas que mudarão a nossa trajetória. Talvez você tenha se encontrado com o desemprego. Talvez você tenha se deparado com o luto. Talvez você tenha se deparado com uma perda muito grande. Mas eu queria te dizer que Deus renova sobre a sua vida os seus propósitos. Que Deus permite que momentos de transição aconteçam para que a gente viva novas realidades e a gente experimente novos propósitos na presença dEle. No meio desse momento que você está vivendo, faça a vida acontecer de uma forma relevante. Não espere o emprego chegar para você ser abençoado ou para você se sentir abençoado por Deus. Deus está te abençoando, te satisfazendo nele. Não espere que outras pessoas cheguem, que outras pessoas venham. Olha, se esforça para fazer aquilo que é a vontade de Deus hoje. Começa na sua vida as práticas espirituais que realmente farão você crescer na presença de Deus. E é nisso que eu queria terminar, e é assim que eu queria terminar. Se nós precisamos orar e ter a capacidade de resolver problemas, mover o espiritual para que na nossa caminhada aqui física nós consigamos resolver problemas difíceis e resolvemos esses problemas porque entendemos que a vida está acontecendo, os fatos estão sucedendo.
é muito importante a gente terminar essa história bem. Porque não basta nós resolvermos os problemas. Você pode chegar hoje e falar assim, hoje mesmo que eu vou falar com aquele desgraçado e vou resolver essa história. Hoje mesmo eu vou falar com aquela mulher que me perturba e vou acabar com esse negócio. Que o mais importante para mim é que Pedro entende princípios para resolver a questão. Pedro toca num tema difícil. Pedro vê as coisas acontecendo. Mas Pedro elege princípios para resolver a questão. Porque não basta você hoje derramar um monte de verdades só para que o outro sinta a mesma dor que você sentiu. Porque é isso que a gente faz. Você sabe que quando você é ferido e tem vontade de devolver as palavras, é porque você quer que a dor que você sofreu, o outro sofra também? A nossa sede de vingança não é uma sede de justiça, é só uma sede de causar dor no outro. A sede de ver o outro pagando pelo que fez, respondendo pelo que falou, não é uma equiparação da justiça. É somente uma vontade de estar certo. A justiça de Deus se revela em amor, em que o justo morreu pelos injustos. É que o perfeito morreu pelos imperfeitos. O santo morreu pelos pecadores. E ali Paulo diz, ali se cumpriu a justiça de Deus. Está na hora de acontecer a justiça de Deus na sua vida, meu irmão. Está na hora de vir sobre a sua vida a justiça de Deus. Em que é derramado sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre os seus parentes, a graça, o amor, o perdão que vem do alto. A vida renovada que vem de Jesus Cristo. As possibilidades que os seres humanos não enxergam, os caminhos que não são feitos por nós, mas os caminhos que são feitos por Deus, precisam começar a acontecer na sua vida, ao nós elegermos os princípios da fé, os princípios de Jesus, como aqueles elementos claros, básicos e elementares para resolvermos os nossos problemas. Não vão ser as nossas argumentações políticas, não vão ser as nossas argumentações morais, não vai ser a quantidade de palavras difíceis que falamos, mas vai sim a unção, a autoridade que vem do alto sobre a sua vida, que vai fazer você ter capacidade de transformar o seu lar, de transformar o seu ambiente de trabalho, de transformar a sua vizinhança, dessa igreja transformar a Praça Seca. Mas falei Santa Teresa. Eleja princípios, os princípios estão na palavra. A vida de Jesus é o exemplo caro para a sua vida, para você resolver os problemas maiores da humanidade. Jesus resolveu o maior problema da humanidade através do seu amor, que era a separação total dos homens de Deus. E Jesus não fez isso se vingando. Jesus não fez isso através de argumentos pesados. Jesus fez isso através de uma vida de serviço e amor. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Talvez você tenha temas muito difíceis para tratar. Talvez você tenha relacionamentos que foram quebrados. Pedro pode aqui resolver esse problema, porque mesmo antes dos seus erros, ele tinha entendido uma coisa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez você não tenha tido sabedoria para resolver alguns problemas antes, mas você sabe que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O grupo de louvor vai cantar uma canção agora. Se você nessa manhã quer colocar esses assuntos no altar do Senhor, você quer colocar esses relacionamentos no altar do Senhor, enquanto o grupo de louvor canta, eu queria que você saísse do seu lugar e você se colocasse aqui à frente. Se você tem assuntos difíceis a tratar nessa semana, você tem dificuldades a enfrentar, eu queria que você saísse do seu lugar e se colocasse aqui à frente para que nós pudéssemos orar juntos, para que a gente colocasse esses problemas no altar do Senhor, para que a sabedoria do alto venha e você resolva esses problemas na presença dEle. Vamos louvar ao Senhor.